Boa tarde para todos nós. Sejamos todos muito bem-vindos à nossa instituição. Indiscutivelmente, a questão da iluminação, da transformação moral, da busca e o alcance da felicidade é a maior das angústias que a criatura humana possui. Nós temos preocupação com esse tema desde o início da história da humanidade. Desde o princípio, o homem deseja saber a origem do sofrimento, a razão por que sofremos e o entendimento mais exato de como nós podemos fazer para nos libertarmos do sofrimento, ou seja, alcançar a iluminação interior. O alcance da iluminação é, na verdade, o foco maior das diversas religiões que atravessaram a história da humanidade. E nessa grande saga de descoberta de como nós podemos fazer para alcançarmos a nossa libertação do sofrimento, uma das maiores contribuições na história da humanidade que nós tivemos nesse aspecto está no pensamento de Siddhartha Gautama, o Buda, que viveu no Nepal 600 anos antes do nascimento de Jesus. A história registra que Siddhartha Gautama teria sido príncipe na região ali do Nepal, naquela faixa próximo da Índia. E naquela época, seu pai havia feito um oráculo, e havia nesse oráculo, nessa manifestação mediúnica da época, tido a informação de que o filho estava marcado para trazer à humanidade grandes conhecimentos, porque ele descobriria as questões do sofrimento humano, ele investigaria sobre a dor e ele traria uma transformação para a humanidade. Então o pai de Siddhartha, para não deixar com que o filho seguisse esse caminho, porque ele queria que ele fosse, na verdade, um rei e não um mestre das artes espirituais, ele fechou Siddhartha dentro do castelo, dentro do seu reinado. E não permitia que Siddhartha tivesse contato com nada que representasse o sofrimento. Ele vai atravessar toda a infância e toda a juventude sem contato com o sofrimento. O pai não permitia que ele fizesse contato com a dor. Siddhartha se torna adulto, casa, e quando está com 29 anos, ele se sente um prisioneiro do palácio e diz ao pai que ele gostaria de conhecer o que tem lá fora. Eu gostaria de conhecer o mundo, não queria viver aqui dentro. Eu quero saber o que tem. Não, meu filho, lá fora não, aqui é bom. E Siddhartha tanto insiste com o pai, que o pai decide deixar com que ele saia. Mas o pai toma providência de tirar da frente dele todas as cenas que poderiam mostrar sofrimento, dor, tristeza, para que isso não despertasse em Siddhartha um desejo de ir ao encontro da resposta para essas perguntas. O pai afasta tudo. E Siddhartha sai pelas ruas andando na sua carruagem, vendo só o que era belo, como quem mascara a realidade para que o outro não tenha acesso ao que seja a verdade. Mas um dos servos do palácio ajuda Siddhartha a descobrir a farsa e permite com que ele veja 4 coisas que seriam, na verdade, a grande demonstração de que, sim, havia coisas bastante graves que ele precisaria entrar em contato. A pobreza que ele não conhecia.
a velhice, a doença e a morte. Siddhartha foi então apresentado quando adulto para essas 4 coisas. Ele não sabia que existiam pessoas pobres, ele achava que a vida de todo mundo era como no palácio. Ele não sabia que as pessoas envelheciam, porque o pai tinha o cuidado de retirar da sua presença os servos quando envelheciam, para que ele não descobrisse que a velhice era uma verdade. Os doentes nunca participavam da vida de Siddhartha. E Siddhartha nunca teve nenhuma notícia sobre a morte. Quando ele se depara com essa realidade, ele toma uma decisão muito radical na vida dele. Ele abandona o palácio. Ele abandona a esposa, que estava grávida, e vai procurar a resposta para as suas perguntas. O que está acontecendo? Por que a vida é assim? Qual é o sentido de tudo isso? Qual é o propósito de todas as coisas? Siddhartha, então, sai do palácio e vai viver no meio daqueles homens que eram eremitas, que viviam dentro da floresta e que viviam isolados do mundo de uma maneira absurdamente negacionista de tudo que fosse o existir. Eles viviam longe da vida da cidade, porque para se iluminar, eles queriam a sua elevação a partir da negação de tudo que fosse material. A história de Siddhartha diz que ele comia 1 grão de arroz por dia. Se fosse eu, dispensava o grão de arroz. Porque não vai resolver nada mesmo. Ele vai ficar com fome de uma vez. Porque 1 grão de arroz só vai despertar apetite. Mas diz-se que ele comia 1 único grão de arroz para se manter durante todo o dia. Siddhartha passaria 6 anos nessa situação, vivendo entre os homens da floresta, procurando a sua iluminação pela negação do corpo, pela negação dos prazeres da vida material, pela negação de tudo aquilo que representasse valor para o corpo físico, fazendo a gente entender algumas expressões do hinduísmo, Cleide, em que as pessoas negam o corpo, negam partes do corpo, se cobrem de cinza, que é uma tentativa de dizer que está num processo de negação de tudo aquilo que é material. E durante todo esse tempo, ele esteve em busca da sua iluminação, exatamente buscando sublimar a sua alma por essa mortificação do corpo físico. E a história de Siddhartha diz que quando ele, depois de todo esse tempo, ele estava debaixo de uma árvore meditando, ele então viu que passava nas águas do rio bem próximo uma embarcação, e o pai dentro da embarcação conversava com o filho. Meu filho, para que você consiga tocar a cítara, você tem que afinar a corda da cítara. Mas se você apertar demais, a corda quebra. E se você deixar a corda frouxa, a corda não toca. Para que a corda dê a nota certa, você tem que apertar, mas não muito. Você tem que encontrar o ponto ideal para que ela gere o som. Ou seja, estava lançada aí a sabedoria búdica do encontro do caminho do meio. Ele iria descobrir ali que o caminho para a iluminação não era os extremos, que o caminho da iluminação era no meio, que a sabedoria estava na descoberta do ponto de equilíbrio que fica no meio e não nas extremidades, porque até então se achava que era na negação absoluta que você encontraria a iluminação, e o Buda vai descobrir que não é.
porque a negação absoluta também é uma escravidão. Que a verdadeira liberdade é você descobrir que existe aquilo, mas não me interessa. Mas eu não me nego, eu não me torturo, eu não me penitencio por isso. E a partir dali, abria-se a possibilidade de Siddhartha trazer para nós o grande manancial de conhecimentos que ele nos legou, que transformaria a história da humanidade no entendimento mais profundo das razões do sofrimento e da libertação do sofrimento na ótica búdica. É importante observar nesse conceito que o Buda apresenta como sendo sofrimento, a doutrina espírita não chama de sofrimento. A doutrina espírita chama de infelicidade. Porque para a doutrina espírita, sofrimento é sofrimento e infelicidade é infelicidade, não pode ser misturada uma coisa com a outra. Sofrimento são as dores do corpo. Isso é sofrimento, dor do corpo. E infelicidade é dor da alma. Então, sofrimento é diferente de infelicidade. Para quem eu não consegui ser claro, eu traria a imagem de uma mulher dando à luz. A mulher que está em trabalho de parto, ela está em sofrimento, mas ela não está infeliz. Então isso separa bem para nós o que é sofrimento do que é infelicidade. Porque veja, existe, na verdade, pessoas que na nossa história passaram por muitos sofrimentos, mas não foram infelizes. Paulo de Tarso, por exemplo, sofreu demais. Ele sofreu muito, mas ele não foi infeliz. Não havia infelicidade no sofrimento dele. A quase charada Alcione, também sofreu barbaramente, mas ela não foi infeliz. Então, eu posso experimentar sofrimento, mas não necessariamente ser infeliz. Siddhartha, na verdade, quando trata nos seus estudos, nos escritos que ficaram sobre ele, a palavra sofrimento, Siddhartha está falando não de sofrimento, ele está falando de infelicidade. Então, em todos os estudos que Siddhartha fará, sofrimento significa infelicidade no conceito espírita. E foi ali quando Siddhartha descobre o caminho do meio, abre-se a perspectiva para que Siddhartha descubra uma longa caminhada de iluminação composta da chamada do grupo das chamadas 4 nobres verdades, que são as 4 nobres verdades do Buda. A partir do momento que Siddhartha descobre o caminho do meio e que Siddhartha elabora as 4 nobres verdades, ele não é mais chamado de Siddhartha Gautama, ele é chamado agora de Buda. Buda significa o iluminado. Não é um nome, é um título. Ou seja, todo aquele que alcança a sua iluminação é, por esse fato, um iluminado. Que na língua do Buda, lá, na língua da região de Siddhartha, chamava-se Buda para todo aquele que alcança a sua iluminação. O Buda, então, nos ofereceu 4 grandes, nobres verdades espetaculares, que são respostas para muitas das questões que nós trazemos dentro de nós. Se vocês quiserem, eu falo quais são as 4 nobres verdades. Se vocês não quiserem, eu pulo e vou embora.
Vocês querem que eu fale? É? Muito bem. Então eu vou falar. A primeira grande nobre verdade do Buda, quando a gente ouve a primeira vez, diz, mas é ridículo isso. Isso é a coisa mais ridícula do mundo, essa primeira nobre verdade, que isso eu já sabia há muito tempo. Mas a primeira nobre verdade do Buda é: existe o sofrimento. Aí você diz, mas eu sabia disso há muito tempo. Não precisava se iluminar para saber que o sofrimento existe. Mas a questão do Buda não é que a gente não saiba que o sofrimento não existe. É que nós precisamos fazer contato com a nossa intimidade para que eu diga no fundo da minha alma e com convicção: eu sofro. Eu preciso dizer de maneira verdadeira: existe sofrimento na minha vida. Porque se eu não fizer contato com a dor, se eu não descobrir que eu sofro, se eu não compreender que a minha vida possui, na verdade, momentos e histórias de sofrimento, eu nunca vou mudar. Porque eu nunca vou fazer contato com isso. Então eu preciso obrigatoriamente dizer: é verdade. Na minha vida existe sofrimento, sim. Porque às vezes a gente fica mentindo para nós mesmos. Nós mentimos para nós próprios e criamos uma falsa leitura da nossa própria realidade. Eu sou de uma época do movimento espírita que é bem diferente do movimento espírita de hoje. Quando eu conheci o movimento espírita, isso nem sei mais quantas décadas faz, meu Deus. As pessoas costumavam dizer assim: ai, a minha vida era um sofrimento, gente. A minha vida era horrível. Eu tinha tanto problema na minha casa. Mas depois que eu conheci o Espiritismo, tudo mudou. Minha família agora é ótima. Meu marido é maravilhoso. Meus filhos não me dão nenhum problema. Até minha sogra é uma pessoa ótima. Então, nós criávamos uma ilusão sobre a vida, de que eu não tinha mais problema, de que minha vida era perfeita, que os espíritos que eram perturbadores foram todos embora correndo de casa e que eu fiquei sozinho. Nem é verdade isso. Nem é verdade. Não é verdade. Nós temos sim sofrimento. O nosso problema é que nós escondemos e dizemos: não, está tudo bem, está ótimo. E como eu vou dizendo que está tudo ótimo, que está tudo bem, eu não reconheço que existe sofrimento. E por eu não reconhecer que existe sofrimento, Vivi, eu não tenho como mudar. Quem vai mudar aquilo que está certo? Quem vai transformar a sua vida se está tudo correto? Quem é que tem a coragem de dizer: eu preciso fazer alguma coisa pelo meu casamento? Isso aí está ótimo. Ele está ótimo. Se ele está ótimo, por que eu vou mexer? Então, na verdade, nós criamos uma mentira, muitas vezes, uma ilusão sobre as coisas, pela nossa tentativa de não fazer contato com a dor. Então, a primeira grande nobre verdade que o Buda nos ofereceu foi: sim, existe o sofrimento em mim e existe sofrimento em você também. Só que cada um de nós precisa fazer o inventário das suas dores, identificar o que é que está fora de lugar. Porque às vezes nós temos uma família toda disfuncional. O pai não fala com a mãe, que não fala com o filho, que tem ódio do irmão. E aí, não, a gente vai levando, vai pisando em ovos, mas vai levando.
por que a gente não tenta resolver? Por que a gente não procura trabalhar as questões? Por que a gente deixa que as relações familiares permaneçam adoecidas, sabendo que isso não trata, não cura as pessoas e a nós também? Não estou dizendo com isso que nós devamos fazer um movimento para curar todo mundo dentro de casa. Porque o papel de se curar é de cada um, né? Eu não tenho o poder de curar o outro, porque ninguém salva ninguém. É cada um de nós que salva a si mesmo. Somos nós, no nosso processo de busca interior, que nos libertamos a nós próprios. Não é ninguém que tem o poder de vir com uma varinha mágica e nos iluminar. O máximo que o outro pode fazer por nós é passar o fósforo, mas quem ilumina somos nós. É cada um de nós que fará esse trabalho. Então, mesmo que alguém conheça, saiba, tenha entendimento, se não fizer a mudança, não vai dar em nada. Então, a primeira grande, nobre verdade que o Buda nos ofereceu foi a possibilidade de nós entendermos que somos nós que temos que tomar as rédeas das nossas vidas e identificar aonde estão os nossos problemas. E uma vez identificados os problemas, iniciarmos o processo de tentativa de solução. Isso não quer dizer que eu vou resolver o outro, mas eu vou resolver a mim. Eu posso não resolver o problema que está dentro do outro, mas eu resolvo o meu problema. E qual é o meu problema? O meu problema é o desamor, é a indiferença, é a mágoa, o ressentimento. Eu tenho que resolver isso. Se o outro não resolve do lado de lá, aí já é um problema dele. O meu papel é me resolver, é pedir perdão. Se o outro não concede, aí já é questão dele. Mas é nosso papel procurar pedir desculpa, nos desculparmos, tentar organizar a nossa vida de maneira que a gente faça um movimento não só de descoberta do sofrimento, mas a busca da solução desses problemas, uma vez que eles são identificados. Então, dentro desse elenco das 4 nobres verdades do Buda, a primeira de todas elas, a que inicia toda a discussão do Buda é: existe o sofrimento. Você precisa descobrir que na sua vida tem coisas que estão fora do lugar, para que você, então, descobrindo que está errado, descobrindo que você tem falhas, iniciar o processo de mudança, para não cair naquela imagem de que eu faço tudo certo, a minha vida está ótima, eu faço tudo correto, eu não tenho que mudar nada, eu já sou até perfeito. Não sei nem o que eu vim fazer aqui. Se eu tenho essa leitura, eu estou equivocado. Se eu estou aqui, é porque eu tenho coisa para arrumar. Eu não teria vindo para a encarnação se eu não tivesse verdadeiramente uma necessidade de mudança. Então é por isso que nas nossas vidas é uma questão fundamental que eu descubra que eu sou frágil, que eu perceba as minhas fragilidades, que eu descubra as minhas fraquezas, porque só quando eu descubro as minhas fraquezas é que eu, na verdade, estou apto para um processo de mudança interior. Essa é a primeira nobre verdade do Buda. Mas a primeira nobre verdade, ela está conectada com a mensagem de Jesus. Porque do mesmo jeito que ela é a primeira nobre verdade do Buda, ela é a primeira das bem-aventuranças, que é a primeira fala pública do Cristo. Porque ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É preciso saber que somos frágeis, pobres, errados, quebrados, incompletos, para que eu possa fazer a minha mudança e alcançar o reino dos céus. Porque se eu for completo, se eu tiver na minha leitura de mundo sobre mim mesmo
a certeza absoluta das minhas virtudes, eu não vou mudar, gente. Quem vai mudar se é perfeito? Então eu preciso dizer que eu realmente tenho falhas. Então, felizes aqueles que já descobriram que têm falhas. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque aqueles que são pobres de espírito estão capazes de empreender o grande processo de mudança interior. Sejam bem-vindos. Resultado: o Buda teria descoberto que realmente a criatura humana precisa descobrir o sofrimento, que o sofrimento existe. E aí ele fala de uma segunda grande nobre verdade. A primeira, existe o sofrimento. E a segunda? Vocês sabem qual é a segunda? A segunda, para mim, é a melhor de todas. Para mim, a segunda é a melhor de todas. A segunda nobre verdade do Buda é: existe uma causa para o sofrimento. Eu acho isso espetacular, porque ele não disse assim, tem 248.734 causas de sofrimento. Isso tem uma. Ele conseguiu enxergar o sofrimento humano e disse: o sofrimento humano, que a gente chama de infelicidade, tem uma causa. Eu acho isso absurdamente fantástico, porque ele enxergou tudo e disse: eu sei qual é a causa do sofrimento humano. Para mim, a maior de todas as contribuições do Buda é a segunda nobre verdade. Para mim. Vocês sabem qual é a causa do sofrimento humano? Isso era uma pergunta. A causa do sofrimento humano, quando a gente lê os textos do Buda, a gente fica perturbadinho. Porque você lê uns e ele diz: a causa do sofrimento humano é o apego. Mas, é o apego. Aí você vai lendo, aí ele diz: a causa do sofrimento humano é a ilusão. Aí você, é a ilusão ou é o apego? Aí você fica em dúvida. Porque tem horas que ele fala que é a ilusão. E tem horas que ele fala que é o apego. E para piorar, você continua lendo, ele vai dizer: a causa do sofrimento humano é o desconhecimento das leis espirituais. Aí você não sabe mais. Era uma causa só, mas ele dá três, pelo amor de Deus. Ou é uma, ou são três. É porque essas três são só uma. Por quê, Márcia? Porque é assim, ó. Nós somos espíritos encarnados na Terra, almas imortais a caminho da felicidade. Mas a gente não sabe disso. Eu tenho desconhecimento espiritual. Eu não sei da vida espiritual. Eu não sei que eu sou uma alma imortal. Eu não sei da lei de causa e efeito. Eu não sei de nada disso. Como eu não sei, eu tenho ilusões, porque eu acho que a vida é a vida material. Como eu não sei que eu sou um espírito, eu jogo todas as minhas preocupações para mim. Fiquei com inveja dela. Quem consegue uma água para mim? Aonde? Meu Deus, é verdade. Eu tinha olhado aqui embaixo, não tinha nada. Então, o que acontece? Nas nossas vidas, processo de desenvolvimento das nossas almas, ele exige que a gente, pode pôr, exige que a gente compreenda que somos seres imortais. Não tem jeito da gente conseguir encontrar a felicidade se eu não souber que sou uma alma imortal. Como diz aquele filósofo cearense, chamado Fagner,
Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Não é possível ser feliz se você não souber que você é uma alma imortal. Você pode inventar o que você quiser, você pode ter até alegria. Mas, é? Tá. Se você não souber que é uma alma imortal, não dá para ser feliz, gente. Porque como nós não sabemos que somos almas imortais, nós trocamos as nossas prioridades e nós jogamos tudo para a vida material. Então é por isso que ele diz que a causa do sofrimento humano é o desconhecimento das leis universais. Em outro momento ele diz, a causa do sofrimento humano é a ilusão. Porque se eu não sei que eu sou um espírito, eu sou um iludido. Porque eu jogo tudo para a vida material, interpreto tudo de maneira completamente equivocada, e como resultado de tudo isso, eu me perco. Então, de onde vem o sofrimento humano? Do desconhecimento das coisas espirituais. Porque o desconhecimento faz com que eu pense que eu sou só o corpo, e se eu penso que eu sou só um corpo, eu tenho uma ilusão, porque eu olho no espelho e penso que eu sou o que o espelho me mostra, eu não sou o que o espelho mostra. Eu sou um espírito, não sou o que o espelho mostra. Nenhum de nós é o que o espelho mostra. Nós somos seres imortais, isso aqui é só um uniforme, mas isso não sou eu. Esse é um uniforme que eu visto, mas eu não sou isso aí. Eu sou outra coisa, certamente mais feio do que isso aqui. Mas nós nos iludimos e achamos que somos e que as coisas que eu toco, que eu provo com meus 5 sentidos físicos, é tudo que existe. E não é verdade. Existem muito mais coisas que os 5 sentidos não tocam. Então, na verdade, isso faz com que o homem tenha uma ilusão muito grande sobre o certo e o errado, dando origem ao sofrimento. E como terceiro ponto, ele diz que é o apego. Por que o apego? Porque a ilusão gera apego. Eu acho que a vida é só material, então eu me agarro nas coisas materiais. Então eu sofro, eu choro, eu me desespero. As experiências que a vida me traz são muitas vezes experiências de chegada e de partida, e eu não consigo lidar com isso, da história de alguém que chega e de alguém que vai, da saúde do corpo que vai, da velhice, da doença, da morte, da pobreza. Por que isso é sofrimento? Porque eu não entendo o que eu sou, eu acho que eu sou o corpo, então a pobreza me desespera, então a velhice me desespera, a doença me desespera e o luto me desespera, porque não sei o que sou. Então, aonde está a causa do sofrimento humano? No desconhecimento das leis espirituais. É exatamente isso que faz com que a criatura humana sofra. Então, o Buda, além de identificar que era necessário que a criatura humana identificasse que nós éramos realmente seres em sofrimento, para que a gente iniciasse um processo de mudança, ele também vai nos oferecer de maneira muito clara uma segunda nobre verdade, que é a compreensão de que o desconhecimento das leis espirituais é que promovem a dor da criatura humana. O desconhecimento que gera a ilusão, que gera o apego, é que faz, na verdade, o sofrimento de todos nós. Se eu fosse convicto de que eu sou um ser imortal, eu experimentaria o sofrimento, mas não a infelicidade. Eu não ia deixar de ter sofrimento físico, claro que não. Eu ia continuar tendo unha encravada, né? A gente ia continuar envelhecendo, a gente ia ficar velhinho, ia ficar doente, mas isso são coisas do corpo.
mas como eu sou um espírito imortal, isso não abateria o meu emocional, porque eu entenderia que eu sou um ser transcendente. Como eu não sei, eu me desespero. Então, onde estão as causas do sofrimento? No desconhecimento do homem das coisas espirituais. Isso é confuso? Tranquilo? Então, nós podemos ir para a terceira nobre verdade. A terceira nobre verdade, eu acho assim, a mais lógica de todas. Se eu fosse o Buda, eu só colocaria 3, mas ele fez 4. A terceira nobre verdade é: existe uma forma de você cessar o sofrimento. Mas olha, parece-se uma coisa impactante. Meu Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Só que a terceira nobre verdade, ela é muito lógica em relação à segunda. Porque a segunda diz o quê? Que o sofrimento vem do desconhecimento espiritual. Ele diz, eu sei como cessar o sofrimento. Qual é a lógica? Como cessa o sofrimento, então? Tendo acesso ao conhecimento espiritual. É muito lógico. Se é o desconhecimento espiritual que me leva ao sofrimento, para que eu me liberte do sofrimento, vou precisar de você, Cidinha. Eu vou precisar de você. Vem cá. Para que eu me liberte do sofrimento, eu preciso do conhecimento espiritual. Porque o conhecimento espiritual é que permite que a criatura humana veja a vida de maneira diferente, que altere a visão da criatura sobre o que seja a vida. E o que é esse conhecimento espiritual? De que conhecimento espiritual o Buda está falando? Quais são as verdades espirituais fundamentais para que eu cesse o sofrimento na minha vida? Então existem várias doutrinas, não é uma só, mas existem várias doutrinas que ensinaram essas verdades espirituais. Como é o nome dela? Marlene. Marlene sabe muito bem. Marlene estuda o Mahabharata, estuda os Vedas, estuda a Cabala, estuda Hermes Trismegisto, estuda o Kybalion, não é? Oi? 4 vezes, já estudou 4 vezes a Cabala. Deus conserve, né? Então, essas doutrinas antigas, elas todas têm princípios semelhantes, se não são idênticos, eles são muito semelhantes, e são 10 os princípios. São 10. Não pode ser lá embaixo. Não, tem que ser em cima. São 10 os princípios que essas doutrinas possuem. Princípio número 1. Muito bom. Princípio número 1, a existência de Deus. Porque a existência de Deus é fundamental para o entendimento da vida. Eu tenho que entender que existe um Criador, que existe uma causa para tudo. E as doutrinas antigas, no Mahabharata, nos Vedas, no Bhagavad Gita, nos corpos herméticos, nos cantos órficos, tudo dizia que existe um Deus único, mesmo dentro do Mahabharata, do Bhagavad Gita, que é politeísta, dizia, mas o Criador é um só. Existem vários deuses, mas o Criador é um só. Então a ideia de um Criador é fundamental. Se eu não tenho Deus, fica muito difícil eu entender minha vida. Esse é o primeiro ponto. Ponto número 2. Ponto número 2, Negatoff. Ponto número 2, no homem existe uma parte espiritual nele, que nós não somos só corpo, existe uma coisa em mim que é imaterial, que sai do corpo. À noite, quando eu durmo, esse negócio sai,
e eu vejo o meu corpo dormindo, eu viajo e volto para o corpo, eu tenho experiências fora do corpo. Então, tem um negócio em mim que sai do corpo e que tem consciência. Esta é a segunda grande informação de todas essas doutrinas, a existência da alma. Número 3. Número 3, essa alma não simplesmente existe, mas é mais impressionante ainda, ela sobrevive à morte. Essa alma, ela é imortal, porque eu podia ter uma alma e ela morrer junto comigo, né? Mas além de eu ter uma alma, essa alma, ela é imortal. Essa alma, ela vive além da vida física. E isso todas as doutrinas diziam. Olha como isso é importante para tratar um luto, para cuidar de um luto. Como é importante isso. Por isso que é a cessação do sofrimento. A iluminação interior, ela depende desse conhecimento. Ponto número 4. Encarnação é o 7. Número 4. Existe o mundo espiritual. Porque existe a alma é imortal e a alma vive do lado de lá. Então existe a vida no mundo espiritual. Os espíritos estão vivos, as pessoas estão vivas, elas se comunicam. Eu não sei se vocês sabem, mas na igreja católica tem o purgatório, vocês já viram? E na igreja protestante não tem purgatório? De onde os católicos tiraram o purgatório se na Bíblia não tem purgatório? É porque na Bíblia católica tem 7 livros a mais que a Bíblia protestante não tem. E um dos 7 livros que tem na Bíblia católica fala do purgatório. Só que não tem esse nome, né? É que na cultura judaica, você pode orar pelos mortos para mudar a situação que eles estejam. Os judeus oram demais pelos seus mortos para mudar a situação deles. Isso é uma prática comum entre os judeus, orar pelos seus mortos. Se eu posso orar pelos meus mortos, é porque a situação deles não está definida. E eles estão em condição de receber, pela minha oração, uma melhoria do seu estado. Aí os católicos chamaram a isso de purgatório. Mas isso é comum dentro do judaísmo, está no livro de Macabeus. O livro de Macabeus não está na Bíblia, mas está na Bíblia judaica, não está na Bíblia protestante. Então, o mundo espiritual, ou seja, a vida no mundo espiritual, é uma questão também importante para que eu entenda como é que as coisas funcionam. E existe um quinto princípio. Um quinto princípio. Não só a alma é imortal e vive no mundo espiritual, como ela se comunica com os homens. Mediunidade. Gente, se eu não souber que tem mediunidade, eu não consigo entender quase nada do que acontece na vida. Eu preciso entender isso. Olha, antigamente, nos templos de Apolo, no templo de Éfeso, que você ia nas pitonisas para pedir os seus oráculos e os espíritos se manifestavam, dando comunicação. Isso tudo é mediunidade. Eu preciso entender que isso é real, que os espíritos se comunicam, não só se comunicam, como influenciam as pessoas, para você entender um marido perturbado, um filho perturbado, não é? Mulher perturbada não, porque não tem, mas, né? Então você tem, por que a minha família tem essa perturbação toda? Espíritos podem estar promovendo um processo de perturbação na família. Se eu não entender que existe mediunidade, eu dificilmente vou poder compreender a vida. Eu preciso disso para que eu aprenda a orar, para que eu aprenda a proteger minha casa, para que eu consiga ter um evangelho no lar, para que eu consiga fazer uma asepsia da minha família, para que eu não fique levando doidice para dentro de casa. A pessoa chega em casa, joga a bolsa no sofá e diz, está sabendo do cara que degolou a mulher dele? Degolou a mulher e bebeu sangue e tal. Foi mesmo? Foi. Aí a pessoa fica contando aquela história de casa. Aí chega o filho, está sabendo, meu filho? Então, a gente vai trazendo essa maluquice do mundo para dentro de casa.
Aí, não satisfeito, à tarde ainda liga a televisão para assistir aquele helicóptero que fica sobrevoando, procurando o corpo da mulher sem cabeça, sabe? E aí, depois não quer estar perturbado. Depois não quer estar perturbado. Então, entender de mediunidade é fundamental para que a gente consiga fazer o entendimento das verdades espirituais. Número 6. Tudo bem que eu tenho a alma que é imortal, que está no mundo espiritual, que se comunica com os homens, mas tem uma coisa que é fundamental, que ajuda a entender minha vida, minha família, meu corpo, minha história de vida, que é a lei de causa e efeito, gente. A lei de causa. Ai de nós sem lei de causa e efeito. Como é que eu vou entender a vida? Isso é um absurdo. Olha o cara ali, é saudável, esse outro é doente. Olha o outro que tem uma família assim, e esse coitadinho. Então você vai tendo toda uma mudança na vida a partir do quê? Da compreensão de que sim, existem mecanismos na vida, essa alma que está no mundo espiritual, ela vai ter sofrimentos ou felicidade de acordo com a quantidade de amor que ela tem. Quanto mais amor a criatura vive, mais felicidade ela possui. Se ao contrário, esta criatura tem uma vida amarga, odienta, raivosa, ela tem uma tendência de ser uma alma infeliz, de ter sofrimento na vida dela. Número 7. Qual é o 7? Reencarnação. Muito bem, Cidinha, parabéns. Número 7, a reencarnação, porque Deus criou a alma que é imortal, que vive no mundo espiritual, se comunica com os homens, experimenta a lei de causa e efeito e também reencarna. Gente, eu vou falar para vocês, todos, mas todos, sem exceção, todos os estudos que existem de autoconhecimento, todas as doutrinas que convocam o homem à libertação do sofrimento, todas, sem exceção, têm reencarnação. Todas. Porque não existe condição de você entender em profundidade o sentido da vida se você não souber da reencarnação. E o que é mais curioso é que essas doutrinas não se conheciam. Essas doutrinas eram de lugares diferentes da Terra e tinham as mesmas ideias. Por que elas tinham as mesmas ideias? Porque eles desencarnavam de um canto e reencarnavam no outro. O cara encarnava na Índia, absorvia os conhecimentos da Índia e encarnava no Egito. E ali no Egito deu continuidade sem que o pessoal tivesse ido na Índia para buscar. Estava no Egito, desencarnou do Egito, foi para a Grécia, foi para Israel, foi para vários outros lugares, levando esse mesmo conhecimento, porque essa mesma doutrina, ela está em diversos lugares. Então, número 7, a reencarnação. Número 8. Tem um negócio muito legal, sabe? Porque reencarnar por reencarnar talvez não fosse a melhor das coisas. Que o melhor não é só reencarnar, o melhor é progredir. Não é verdade? Você saber que os espíritos evoluem é uma coisa maravilhosa. O que dizem essas doutrinas? Que o espírito vai se depurando, vai encarnando, vai aprendendo devagarinho, bem devagarinho, mas ele vai aprendendo e vai se aprimorando e vai deixando as suas imperfeições e vai se tornando um espírito melhor. Então, por dentro da lei de causa e efeito e da reencarnação, existe o princípio da evolução espiritual. Todos nós evoluiremos até o Zé Aparecido. Todos iremos evoluir. Todos. Estou mentindo, Zé? O caso do Zé vai demorar, mas ele também vai. Todos nós iremos. Todos nós iremos. Então, a evolução, ela é uma característica inerente do processo das reencarnações, porque eu vou reencarnando e, naturalmente, eu vou descobrindo novos horizontes espirituais
e eu vou me desenvolvendo. E tem o nono, que é a consequência da evolução. Qual é o resultado da evolução? A felicidade. O resultado da evolução é a felicidade. Eu acho isso tão bonito, gente. Você saber que todos nós seremos espíritos felizes. Porque imagina, por exemplo, você é uma mãe de um filho que se suicidou. Aí você diz, meu filho se suicidou. Então ele é um espírito perdido. Mas esse conhecimento espiritual, que não pertence só ao espiritismo, pertence a várias doutrinas, vai dizer, não, Deus criou o seu filho que tem uma alma que é imortal. Essa alma imortal foi para o mundo espiritual, foi para lá. E ela se comunica conosco, esse espírito se comunica, e ele está sujeito a uma lei de causa e efeito, é verdade, mas ele vai reencarnar, assim como todo mundo. E ao reencarnar, ele vai poder evoluir. E ao evoluir, ele vai encontrar também a felicidade. Não é lindo isso? Você saber que todos nós, mesmo as criaturas mais complicadas, têm um encontro marcado com a felicidade, que todos nós iremos encontrar. Está dando cãibra o braço lá? Está tudo bem? Então, ela está igual o outro lá. Então, a felicidade é o destino de todos. Todos nós estamos indo para a felicidade. E o último ponto é o ponto mais bonito de todos. É o mais espetacular, porque tudo isso está a serviço do último. Porque a alma ser imortal, ir para o mundo espiritual, se comunicar com os homens, passar pela lei de causa e efeito, reencarnar, evoluir, alcançar a felicidade, é por um objetivo maior. Qual é? É o amor. Muito bem, é o amor. Pode sentar lá. Essa sabia. Essa, Cidinha está danada mesmo. Então, o amor é o destino, porque tudo isso que a gente aprende é para viver o amor, para encontrar esse amor. E existem algumas pessoas que, de posse dessas informações, dizem assim, poxa, mas se Deus é bom e todo mundo vai ser feliz, por que Deus já não antecipa essa felicidade e dá logo um vale para a gente? Porque, repare, nós não vamos ser felizes? Não vai ser isso mesmo? Não, todo mundo vai caminhar para a felicidade. Ora, se todo mundo vai para a felicidade, me dá logo um vale. Me dá uns 10% dessa felicidade logo agora, enquanto eu ainda estou por aqui, não é? Poxa, se já vai me dar mesmo, dá logo. Por que não dá esse vale, Andréia? Por que Deus, já que Ele é tão bom, por que Ele não entrega essa felicidade para nós desde hoje? Porque essa coisa, não, vou te dar só lá na frente. Evolui, que aí eu vou te dar a felicidade. Quem pensa assim, ainda não entendeu o sentido da felicidade que o Espiritismo coloca. Porque o que é a felicidade? A felicidade é o estado de alma de quem ama. Quando eu amo, eu sou feliz. Não existe a figura do anjo anotador que fica tomando conta das pessoas. Aí Deus diz assim, olha, fez uma boa ação. Dá 2% de felicidade. Não, esse daqui, esse outro daqui. É esse aí, dá 2% para ele. Olha, esse outro aqui ajudou a mãe, 3% para ele lá. Não é assim. Deus não fica olhando e dizendo, mais um pouco, aquele ali mais, esqueci de falar, aquele ali já era para ter falado há 10 anos atrás, dá mais 10% de felicidade para ele. Não é assim. A felicidade é uma consequência natural do amor. Então, quanto mais eu amo, mais feliz automaticamente eu sou. Então, se o meu destino é a felicidade, é porque o meu destino é o amor. Como eu amo, eu automaticamente sou feliz. Reverso da medalha. Quanto menos eu amo, mais infeliz eu sou. Então, por que nós somos infelizes?
porque tenho ódio, porque tenho mágoa, porque tenho raiva, tenho ressentimento, tenho apego, crio confusão com o vizinho, brigo com todo mundo dentro de casa, não tenho paciência com as pessoas, reclamo da vida, tenho raiva de Deus, tenho raiva do meu corpo. Cara, se eu vivo assim, como é que vai ser feliz, pelo amor de Deus? Não tem como, porque a gente quer ser, oh meu Deus, me ajude, me proteja, para que eu seja feliz, mas o meu coração está cheio de mágoa, está cheio de ódio. O amor é que abre as comportas da felicidade. É que vocês são muito jovens, vocês ainda não tiveram a chance de experimentar isso e nem viram ninguém fazer isso. Mas se vocês tivessem a minha idade, vocês já teriam visto isso, que é a experiência que acontece numa pessoa quando ela concede perdão a alguém. Gente, é um negócio incrível. Quando uma pessoa de fato diz para a outra vem assim, me perdoa pelo que eu... E você está magoado com ela. Ela procura você e diz, me desculpa pelo que eu fiz. Eu não queria ter te machucado, me perdoa, por favor. E abraça você, aí chora você, chora ela, e os dois de fato se perdoam, de fato. Não é o de boca, tá bom, tu tá perdoado, pode ir embora. Não é esse. É quando você se emociona e concede perdão à pessoa. Quando você faz isso, você sente um alívio na sua alma. Você tira um peso das suas costas que você não faz ideia. Então é isso que é a felicidade. É essa leveza que nos acompanha quando a gente decide viver as propostas do amor. Isso é confuso o que eu estou dizendo? Esse é o caminho para que a gente consiga se libertar do sofrimento. O que a gente encontra na mensagem do Buda é que a primeira nobre verdade é que existe o sofrimento. A segunda nobre verdade é que tem uma causa para o sofrimento, o desconhecimento espiritual. A terceira nobre verdade está na cara. Se a terceira nobre verdade existe uma forma de cessar o sofrimento, então é porque só pode ser o conhecimento espiritual, é isso aí. Então nós temos que nos apropriar disso. Mas não é só se apropriar sabendo, chegar em casa, pronto, agora acabou o sofrimento, não sabia, agora eu sei, estou sabendo. Pronto, agora eu quero ver a hora que vai parar de sofrer aqui em casa. Reencarnação já sei de lei de causa, pronto, e agora? Tá. Não é saber, é ler a vida com os olhos espirituais. É ler com os olhos espirituais. Se nós conseguimos ler as coisas com os olhos espirituais, nós nos transformamos. O nosso problema é que nós não sabemos ler as coisas pelos olhos do espírito. Nós somos como que analfabetos espirituais. Vocês querem que eu prove que nós somos analfabetos espirituais? Eu vou provar. Olhem para essa tela e não leiam. É só para olhar e não ler. Vai lá, olha e não lê. Não é, vocês estão lendo, é para olhar e não ler. Vocês conseguiram não ler? Não, sabe por quê? Porque são alfabetizados. Quando a gente é alfabetizado, a gente bate o olho e automaticamente faz a leitura. Então eu já me alfabetizei. Espiritualmente, nós somos analfabetos, porque eu olho os problemas e eu não faço a leitura espiritual. Eu digo, miserável, desgraçado, tomara que Deus pegue, rebente com a vida dele. Por que eu penso isso? Porque eu não consigo fazer... Estou errado o que eu estou dizendo? Eu não consigo fazer leitura espiritual. Assim, eu tenho em casa um filho que faz uma coisa que não é a mais recomendável e eu não consigo ler. A fazer a leitura espiritual que eu tenho que fazer. Não consigo fazer. Eu vejo como se ele fosse só um corpo. Digo, moleque, você vai ver só o que eu vou fazer contigo. Eu esqueço que ele é um espírito que está em casa,
que o meu papel é educá-lo, eu tenho que educá-lo, claro, não vou deixar ele fazer as coisas erradas, mas eu tenho que entender que ele é uma alma imortal, ele é um espírito imortal. Que o meu sócio também é uma alma imortal, que se ele me roubar, ele também está bem enrolado. Então, se eu consigo enxergar que as pessoas são espíritos encarnados, eu tenho uma visão diferente da vida. O nosso problema é que nós não temos leitura espiritual do que nos acontece. Nós temos uma leitura, lamentavelmente, profundamente frágil. Então, a gente acaba não interpretando a vida pelos olhos do Espírito. E, por isso, o sofrimento nos alcança. E só para a gente terminar, eu disse que eram 4 nobres verdades, e eu só falei de 3. Eu vou falar da última. Não precisa que ninguém se apavore com a última. A última chama-se o método para se iluminar. O método, o chamado caminho óctuplo. É um caminho de 8 passos que o Buda deixou para que a gente se ilumine. Não se desesperem que são 8, mas eu vou passar os 8 rapidinho. Primeiro passo, crer corretamente. O que é crer corretamente? É ter o conhecimento espiritual. Porque se eu não tiver a crença espiritual, não adianta que não vai para lugar nenhum. Para que eu inicie a minha iluminação, a primeira coisa, você tem que ter a crença em cima dos valores espirituais. E eu não estou falando que é só o espiritismo que tem, mas a doutrina que tem Deus, imortalidade, mundo espiritual, mediunidade, lei de causa e efeito, reencarnação, que tem esses mesmos princípios, vai nos conduzir a resultados assemelhados. Pode não ser exatamente as mesmas leituras que o espiritismo tem, mas essas verdades são balizas fundamentais para a libertação do sofrimento da criatura humana. O espiritismo tem vantagens, porque ele é muito rico, muito detalhado, bastante minucioso em cada um desses pontos, e às vezes as demais doutrinas trazem apenas a informação que isso existe, mas não mergulha dando explicações mais aprofundadas sobre esses 10 pontos. Então, a primeira das etapas do chamado caminho óctuplo de Buda é, primeiro, crer corretamente, ou seja, ter um conjunto de crenças que me faça entender que sou um ser imortal a caminho da felicidade, através das experiências em busca do amor, para que a lei de causa e efeito faça sentido na minha vida. Número 2, pensar corretamente. O que é pensar corretamente? É dado que eu sei, dado que eu creio, o meu pensamento ele é coerente com o que eu creio. Porque às vezes eu até acredito, mas eu penso de maneira diferente do que eu acredito. Estou confundindo? A pessoa diz assim, não, eu sei que eu sou um espírito imortal, sei que tem lei de causa e efeito, sei que a gente tem que fazer o bem, eu sei que se eu odiar, essa pessoa pode nascer na minha família numa próxima existência, sei que eu preciso de ter o amor para ser feliz, eu sei de tudo isso, mas que eu vou me vingar, eu vou, entendeu? Então isso é não pensar corretamente, que quem pensa corretamente, pensa de acordo com aquilo que crê. O pensamento, as ideias correspondem àquilo que eu acredito. Então é como se crer corretamente fosse o primeiro passo, e aí você vai, se eu creio, eu penso corretamente. Terceiro passo do caminho óctuplo. Quem crê corretamente, pensa corretamente e fala corretamente. O que é falar corretamente? O Buda sugere que as nossas palavras sejam sempre palavras construtivas, que sejam palavras positivas, que a gente não use palavras depreciativas. Há muito tempo atrás, eu estava uma vez na Federação Espírita, lá de Rondônia, embalando o livro para uma feira do livro. E a moça que trabalhava lá na secretaria
estava conversando comigo, falando do casamento dela, da família. E ela me dizendo, porque sabe como é que é, né? Família nem sempre é fácil. O meu marido, por exemplo, ele é uma bênção. Aí eu disse, poxa, mas que bom que ele é uma bênção, né? Que ajuda vocês. Não, não. Eu estou dizendo que meu marido é uma bênção. Digo, então, se ele é uma bênção, é muito bom, porque ajuda você com seus meninos. Não, não. Eu estou dizendo que ele é uma bênção, ele é uma bênção. Aí eu, entendi. A gente usa a bênção para não dizer uma outra coisa. Não adianta nada, gente. Porque eu troquei a palavra, mas a vibração é a mesma. O problema não é a palavra, porque Deus não fala português. É a vibração que essa palavra tem, é isso que importa. Então eu digo que ele é uma bênção e eu penso noutra coisa, é a mesma coisa. Então falar corretamente é você ter uma fala que é coerente com aquilo que eu acredito. Então, quem acredita corretamente, pensa corretamente e fala corretamente. Passo número 4. Eu penso corretamente, eu falo corretamente e eu ajo corretamente. O que é agir corretamente? Agir corretamente é agir corretamente. É agir, eu não sei como é que diz, é agir. Porque não é só eu falar e não é só eu pensar. A minha maneira de agir também tem que ser de acordo com o que eu acredito. Então, quem crê corretamente, pensa, fala e age. Senão, não entendeu corretamente. Creu incorretamente, porque ele creu e ao mesmo tempo faz de maneira errada. Então tem alguma coisa esquisita nessa história. Número 5, não basta agir corretamente. É preciso, além de agir corretamente, viver. Porque agir é um momentinho besta. Olha, quando foi na hora que a mãe dele falou isso, naquele momento assim ele poderia, mas aí ele pensou e disse, não, mamãe, tudo bem, eu não vou lhe mandar para um asilo, eu vou então lhe mandar para uma casa de repouso, né? Então, o que ele fez? Na hora, ele tomou uma atitude, né? Aí ele, foi tão lindo, mas é um momento, e no fim foi na mesma, que ele só fez enganar a pobrezinha, dizendo que ela não ia para o asilo, foi para uma casa de longa permanência. Residência de longa permanência, que chama hoje. Oi? Instituição de longa permanência. Se alguém quiser colocar qualquer um de nós, é um asilo, tá? Para a gente saber. Então, não basta apenas eu agir corretamente. Eu preciso viver corretamente, que é mais do que um agir. É um agir continuado dentro dessa situação. E o 5º passo diz o seguinte, não é só você viver corretamente, é você ter um modo de vida correto. O modo pelo qual você vive também tem que ser correto. O modo que eu uso para viver. De que eu vivo? Como é que eu vivo? Como é a minha relação com a sociedade? Então é eu rever a maneira como eu lido com a minha forma de ter ganho. Isso também faz parte do caminho da iluminação. Passo número 7. Esforço correto. É a gente nunca se acomodar no patamar que a gente está e estar sempre procurando melhoria contínua para que a gente seja cada dia melhor. Como diz Kardec, trazendo a cada dia algo de melhor que não tinha na véspera. Esse 7º passo é a tal famosa transformação moral. E o último passo, para a gente poder ir para o nosso intervalo, e depois a gente volta para as perguntas, o último passo é meditação correta. Tirar um tempo do dia para refletir sobre a nossa vida. Desacelerar
e se analisar para se autoconhecer e descobrir o que a gente precisa melhorar. Para nós que somos ocidentais e que não temos tempo para parar, façamos como o Santo Agostinho, faz antes de dormir, porque aí não tem jeito. Quando você deitar para dormir, repassa o dia, repensa o que fez e vê o que você pode mudar. Este é o caminho do Buda para que a gente consiga promover a nossa transformação. E Jesus resumiu tudo isso numa única palavra, uma única frase: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade espiritual, aqueles 10 pontos, e a verdade espiritual te libertará do sofrimento. Os espíritos evoluídos têm um excelente poder de síntese. Boa tarde para todos nós. Elahá, obrigada. E vamos dando continuidade agora então com o intervalo, e eu vou mostrar aqui para vocês os livros Vencendo a Culpa, o Medo e a Depressão, está ali exposto, e Parábolas do Amor, ok? E o Elahá vai estar com a gente agora aí no intervalo, acho que vai autografar também no intervalo, depois, agora e depois... Isso, então ele vai estar por aqui, proseando conosco, e no final, então, ele vai estar autografando os livros. O conhecimento liberta consciências e contribui para a autoiluminação, mas por que nem sempre o conhecimento evita que o homem faça algo que lhe prejudique? Quer que eu repita? Por que motivo que o conhecimento nem sempre leva o homem à iluminação? Porque conforme o caminho óctuplo, conhecer corretamente é a primeira parte do processo, que é o conhecimento apenas, o saber, mas é preciso sentir aquilo que se sabe. Então, eu posso ter o conhecimento, mas eu não tenho a sensibilidade para esse conhecimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec, no capítulo 11, no item 8, chamada A Lei do Amor, uma mensagem assinada por Lázaro, ali é dito o seguinte: o homem no começo tem apenas instintos, depois ele passa a ter emoções, e mais para frente passa a ter sentimentos. Esse é o processo da evolução da criatura humana conforme o Espiritismo. Primeiro os instintos, mundos primitivos, depois as emoções, mundo de provas e expiações, depois os sentimentos, mundo de regeneração. Nessa caminhada para que os instintos sejam vencidos pelo sentimento, nós passamos por um período de muito conflito, porque eu sei e não faço. Eu sei e não consigo fazer. Dentro dessa mesma obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec também cita uma escala evolutiva na qual a criatura humana passaria por 3 estágios. Primeiro, pensa no mal e age no mal. Segundo estágio, pensa no mal, mas já não age no mal. Terceiro estágio, nem sequer pensa no mal. Então, se eu nem sequer penso, eu automaticamente não pratico. Então, isso é um mecanismo de consciência. Às vezes nós sabemos intelectualmente, mas o nosso coração ainda não está convencido do que se sabe. A grande luta da doutrina espírita é se descolar de ser uma filosofia para ser verdadeiramente um propósito de vida, que convoque a criatura para uma transformação moral. Não é objetivo do Espiritismo revelar as leis espirituais, nos fazer conhecer as leis. Isso não é suficiente para a felicidade humana.
o que verdadeiramente é caminho inarredável para a felicidade é a prática do bem, conforme a questão 982 de O Livro dos Espíritos. Na questão 982, Allan Kardec pergunta: é necessário crer na manifestação dos espíritos e ter profissão de fé espírita para garantir a boa sorte na vida futura? E os espíritos respondem: não, porque se assim fosse, estariam condenados todos os que não creem ou não tiveram a oportunidade de crer. Mas a prática do bem é esse o elemento essencial para o alcance da felicidade na vida após a morte. Portanto, apenas conhecer, apenas saber, não é condição para garantir uma condição diferenciada no mundo espiritual. Em outras palavras, sermos simplesmente espíritas não nos dará uma condição de singularidade no mundo espiritual. Nós só seremos diferenciados se nós soubermos aproveitar o que sabemos na nossa prática efetiva na sociedade. É por isso que muitos de nós sabemos intelectualmente, mas ainda não conseguimos viver aquilo que sabemos. É parte do processo evolutivo da criatura e haverá um momento em que, depois de tantas repetições, quantas se fizerem necessárias até o aprendizado, o espírito, por fim, descobrirá que, além de saber, precisa viver o que sabe, e aí começará a alcançar a felicidade. Muitas pessoas desejam a iluminação interior, porém se mostram nas redes sociais ainda com tanto fanatismo e desamor. Como entender esses comportamentos? Na verdade, o extremismo nunca fez parte do caminho da evolução. O próprio Buda, na sua busca da iluminação, descobriu que o caminho da iluminação era o caminho do meio. O que significa dizer que nunca os extremos têm razão. Nunca os extremos têm razão. E existe muita discussão hoje dentro da sociedade, não falo no movimento espírita, mas na sociedade em geral, em função da polarização política que a gente vive no nosso planeta, e o Brasil não está fora disso, em que as pessoas ficam falando: não, o certo é a esquerda, não, o certo é a direita. Então eu vou aproveitar aqui para dizer qual é o lado certo, que tem gente que está querendo saber qual é o certo, eu vou dar o certo agora aqui. Se o certo é a esquerda ou se o certo é a direita. O certo é o caminho que não odeia. O certo é o caminho que não odeia. Se você é esquerda e você não odeia quem é direita, você está certo. Se você é direita e você não odeia quem é esquerda, você está certo. Agora, independente de quem você for, se você vai para a rede social, ataca pessoas, agride pessoas, ofende pessoas, independente de qual linha você esteja, você está errado. Porque o propósito do bem nunca poderá ser defender as armas do desamor para defender o amor. Não existe sentido em você querer defender o bem com as armas do ódio. Independente do lado que seja. Destilou ódio, atacou alguém, ofendeu, feriu, automaticamente estamos do lado errado. O lado errado não é nem a esquerda nem a direita. É o lado que odeia, porque é o lado do extremismo. Quem está na ponta nunca tem razão. Em um mundo onde impera o poder, o ter, o possuir material, onde a beleza se torna imprescindível, sim, como chegar nas verdades do Buda? Para que se consiga alcançar esse padrão que o Buda coloca, é fundamental que se viva o primeiro passo, crer corretamente, no qual você vai ter o acesso às verdades espirituais e vai compreender que todo esse conjunto de ilusões que o mundo possui não são suficientes para garantir a felicidade da criatura humana. A sociedade atual, marcada por um aumento da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico,
e de todo um conjunto de conflitos que as pessoas vivem, são uma grande demonstração de que, de fato, sim, nós estamos vivendo um período muito crítico, que é o período da transição planetária. Existe uma mensagem no livro Obras Póstumas, no capítulo 31 da segunda parte, intitulada A Regeneração da Humanidade. Uma mensagem longa, mas muito robusta, com muitas informações sobre o momento atual que vivemos. Essa mensagem tem 29 parágrafos. No 20º parágrafo dela, ela diz 4 coisas que são essenciais para o momento que estamos vivendo. Diz o seguinte: que o adoecimento mental alcançaria níveis nunca antes vistos. E isso é verdade, nós estamos vivendo hoje um período de grave adoecimento mental. Segundo, as taxas de suicídio chegariam a níveis alarmantes. Terceiro, as próprias crianças começariam a se suicidar. Estamos vendo. E quarto, muitos, antes mesmo de haverem encontrado a morte, teriam sido riscados do número dos vivos. Hoje nós temos verdadeiros zumbis na nossa sociedade, vivendo entre nós completamente alienados, dominados pela droga, pelo vício, pela loucura, por um conjunto de alienações. A rede social é mais uma, em que as pessoas não vivem mais, elas não têm mais vida real, estão consumidas. Visite uma Cracolândia e descubra o que são zumbis. Então, de fato, as circunstâncias que a vida nos oferece, elas nos apontam necessariamente a compreensão de que, para que a gente consiga acessar as verdades búdicas, nós precisamos compreender as leis espirituais. Não existe forma de nós conseguirmos fazer isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 9, aonde Kardec trata sobre o ponto de vista, ele vai dizer que se eu coloco o meu olhar na vida material, a minha vida é de uma forma, mas se eu coloco o meu olhar na vida espiritual, a vida é outra. Então, a partir do momento em que eu coloco o meu olhar na vida material, eu sou como um pobre, que tendo perdido meus haveres, me desespero porque perdi tudo. E quando eu tenho meu olhar na vida espiritual, eu sou como um rico, que tendo perdido uma soma, lamenta, mas não se desespera, porque entende que isso não é tudo na vida. Então, o conhecimento espiritual é um tesouro que a gente tem, porque nós não nos desesperamos mais com as perdas materiais. Esse talvez seja o roteiro mais adequado para que a gente consiga viver de maneira mais efetiva as verdades do Buda. Qual é a relação entre autoiluminação e felicidade? O objetivo da autoiluminação é entregar ao homem a felicidade, que o Buda chamava de nirvana. O que é o nirvana? É o momento no qual eu consegui vencer os apelos da vida material e alcancei o êxtase. Nirvana. Que os hindus chamam de samadhi, que os cristãos chamam de salvação, que os chineses chamavam de Shangri-La, que os judeus da Cabala chamavam de Olam Rabá. Então, Olam Rabá, Shangri-La, Samadhi, Nirvana, salvação, iluminação, é o estado da alma em plenitude. Aquilo que a doutrina espírita, nas suas questões 100 a 113 de O Livro dos Espíritos, quando trata da escala dos espíritos, vai nos oferecer os espíritos da segunda e da primeira ordem como sendo os espíritos em condição de felicidade. Os espíritos que fazem o bem, que praticam o bem, são naturalmente felizes, porque a felicidade é uma condição inerente dos bons espíritos. Por quê? Porque fazem o bem. Ao fazer o bem, a criatura se sente profundamente identificada com a lei de Deus e automaticamente ela experimenta a felicidade. Realizar o processo de autoiluminação, a busca
do desprendimento dos bens terrenos, da retirada da mágoa, do ódio, do ressentimento, do apego às coisas materiais, vai naturalmente desatrelando a criatura dos seus processos de sofrimento, de apego, de ilusão, de falta de entendimento da vida, e de maneira quase que imperceptível, ela vai se tornando cada vez melhor. Porque de maneira imperceptível, a evolução vai se processando silenciosamente dentro dela. E quando ela se dá conta, ela alcançou a plenitude da vida. Pessoal, em vista do horário meio justo, meio apertado, nós vamos passar mais uma pergunta para o Elahá. Temos outras. Tem mais, na verdade, tem mais. Eu queria fazer um combinadinho, se a gente pode passar as perguntas e depois você manda... Quem manda é... as respostas para a gente, para Uzi? Quantas tem ainda lá? Fora essas. Não, tem mais uma, então. Tem 3, então. Pode ser? Depois a gente manda para vocês? Não, eu respondo agora, é isso? Pode tocar. Então, essa daqui é o seguinte. Você disse que devemos nos resolver e não resolver o outro. Quando uma pessoa convive com alguém que possui um transtorno de personalidade narcisista, então precisa amá-lo e perdoá-lo? Depende de quem é esta pessoa. Existem 5 tipos de laços de relacionamento. E a depender de em qual categoria essa criatura se encontra, a nossa ação tem que ser diferente. Caso número 1, eu tenho um amigo narcisista. Então, vá com Deus, meu amigo. Porque ele não é meu parente. Eu não sou obrigado a conviver com um colega de trabalho que é narcisista. A gente não trata mal, não briga, mas a gente se recolhe. Eu não preciso ter uma pessoa que quer mandar na minha vida, que quer determinar se eu posso ou não posso sair com os outros, porque eu sou amigo dele. Porque o narcisista só aceita que você seja amigo dele, não pode ser amigo do outro. Tem que ser só amigo meu. Impede que a pessoa tenha outros amigos. Então, não serve. Então, se é um narcisista que não é parente, a gente não trata mal, mas diz para ele, vai com Deus. Caso número 2, eu tenho laços consanguíneos que são narcisistas, irmãos, filhos, que são narcisistas. Quando eu tenho filhos, irmãos narcisistas, a gente precisa entender que o nosso objetivo não é conviver com essas pessoas obrigatoriamente. Então a gente desenvolve aquilo que a gente chama de distância amorosa. Laços consanguíneos não são extinguíveis pela existência. Não existe ex-irmão e não existe ex-irmão, ex-filho. Ah, esse aqui é meu ex-filho. Não tem ex-filho. Ah, meu ex-irmão. Não tem. Então, laço consanguíneo não se extingue. Se eu tenho um irmão que é narcisista, se eu tenho um filho que é narcisista, a gente desenvolve a chamada distância amorosa. A gente não corta o laço, a gente vive próximo e tenta, tanto quanto possível, viver no limite do conforto. Conviveu no final de semana, estressou, vou embora. Já estou indo, tchau. Semana que vem a gente volta, um abraço. Foi muito bom o final de semana, adorei a macarronada, tchau, vai embora. Então, quando você tem laços consanguíneos desse tipo, você precisa cuidar dessa forma. Marido narcisista, esposa narcisista. Esposa e marido não são laços consanguíneos. Portanto, existe ex-marido e existe ex-esposa. Se você tiver uma convivência com figuras cônjuges que são narcisistas, você tem todo o direito de realizar o seu processo de reflexão se a relação deve continuar ou não. No livro Na Era do Espírito, assinado por Emmanuel e Herculano Pires, no capítulo 11, terceira parte do capítulo 11, está dito: ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Se você vive uma relação violenta, agressiva, sufocante,
E eu recomendo a leitura do capítulo 6 do livro Caminha que a Vida Te Encontra, de Ana Teresa Camasmi, aonde ela oferece as 10 dores silenciosas de um relacionamento conjugal, que são várias formas diferenciadas que os relacionamentos conjugais possuem para promover o processo de sofrimento dentro das relações. A gente avalia se vale a pena ou não continuar. No livro da Esperança, capítulo 76, Uniões de Prova, o último parágrafo diz o seguinte: só separe se você tiver certeza que já fez tudo o que poderia fazer para salvar a relação, para não separar e depois ter complexo de culpa. Se tiver que sair, saia somente depois de ter esgotado todas as opções. Para que a gente não saia depois, eu devia ter feito isso, eu não fiz, eu me precipitei. Não se precipite, se tiver que sair, faça tudo que puder para que a consciência não lhe cobre amanhã. E a gente, evidentemente, deve entender, conforme fala Emmanuel no livro Encontro Marcado, que os relacionamentos conjugais podem terminar em divórcio, que são decisões lamentáveis, sempre lamentáveis, mas justas muitas vezes, porque realmente o modelo com que a relação está funcionando está muito sufocante, e para não acontecer o mal maior, que aconteça o mal menor. A gente deve tentar tanto quanto puder. Não deu, então não deu, cada um segue sua vida. Diferente dos laços consanguíneos, que a gente mantém a distância amorosa, aí a gente pega aquela música da Roberta Miranda, né? E aí recomenda para a pessoa: vá com Deus, vá com Deus, vá com Deus, né? Quarto tipo de laço para quem se perdeu. Falei dos amigos, dos parentes que são consanguíneos, falei de marido. Quarto tipo, pai e mãe, que eu separo pai e mãe nessa hora. Pai e mãe narcisista. É horrível uma mãe narcisista que diz: você é ridícula, você é horrorosa, ninguém vai casar com você porque você é uma mulher horrorosa, não sabe cozinhar, até o arroz que faz fica grudado, você é péssima, não sabe fazer nada certo. Sempre humilhando, sempre diminuindo, sempre desfazendo, sempre criticando, sempre pondo defeito, nunca elogia, nunca abraça, nunca cuida, sempre explora, tira tudo que pode, suga a pessoa. Mãe narcisista. Quando a gente cresce, a gente diz: olha, viver aqui é sufocante demais. Aí a gente vai lutar para ser independente e promove a distância amorosa. Visita quando pode, e quando não dá, não vem. Distância amorosa é a melhor solução nesses casos. E último, a mãe é narcisista, mas a mãe está com 90 anos, está toda sequelada. Ela tem erisipela, ela tem incontinência urinária, está com diabetes, ela está com problema de refluxo, ela tem espinhela caída, tem um AVC, tem Alzheimer, está com demência, ela é cadeirante. Você vai cuidar. Você vai cuidar. Mas ela é narcisista, mas ela é doente. Você agora, se ela tem 90, você deve ter uns 60. Então você tem que ter a capacidade de dizer: tá bom, mamãe, tá certo, já reclamou muito, agora faça um elogio. Você não pode entrar na vibe da mãe, senão você vai endoidar junto. Porque senão o doente vai adoecer o são. Se você deixar, ela vai adoecer você, que ela vai sugar sua alma. Então você tem que saber impor limites e entender que agora ela não é mais mãe. Então você vai cuidar, é você que vai dar limite para ela. É uma coisa meio esquisita para a gente como filho fazer, mas na medida que eles envelhecem, precisa fazer esse tipo de movimento. Então depende muito de quem é o narcisista na relação. Se for marido, uma coisa, se for mãe, pai, é outra, completamente diferente. Isso mesmo, discernimento. Mesmo sendo sabedor dos princípios espirituais e convivendo no meio espírita,
É difícil entender e se transformar moral e espiritualmente? Depende muito do esforço que a gente faz. O que acontece muitas vezes é que nós ingressamos no movimento espírita e pensamos que o espiritismo é uma escola sobre a alma. E ele não é uma escola sobre a alma. Ele é a escola da alma, o que é completamente diferente. O espiritismo não é um ambiente onde você senta com os amigos para dizer, pergunta aí que eu respondo. Nesse caso, na lei de causa e efeitos, não é para saber, não é para conhecer, porque o conhecimento sozinho não é suficiente para promover a felicidade da criatura. É preciso que se viva aquilo que se sabe. E o que gera muitas vezes esses conflitos é que a gente muitas vezes está na casa espírita, mas a gente não empreendeu o processo de mudança. Eu às vezes chego em algumas instituições espíritas e as pessoas se apresentam dizendo o tempo de doutrina que elas têm. Prazer, sou fulano de tal. Eu tenho 40 anos que eu trabalho nesta casa. Mas os 40 anos não significa nada. Não significa nada. Porque não é o tempo que eu conheço a doutrina espírita que determina que eu estou há 40 anos fazendo a mudança. Porque às vezes a gente tem 40 anos, mas está cristalizado. Não mudou nada. E o que é pior, agora acha que sabe o que na verdade não sabe. Então fica, olha fulano, está errado, o outro também está errado. Aquele é mais errado ainda. Não é para isso. Não sei se todo mundo aqui já percebeu, mas Deus deu uma alma para cada um, já viram? Deu uma, cada um, engraçado, cada um recebeu uma alma. Sabe por quê? Para cada um cuidar da sua. A gente não está dando conta de cuidar da nossa e quer cuidar da dos outros. Então, o processo de crescimento, ele é individualíssimo. É um movimento que a criatura faz na busca individual do progresso, que às vezes nem é percebido pelos outros, que é a grande mudança. Às vezes a gente acha que a pessoa que tem uma ficha de trabalho magnífica na casa espírita é a que fez o maior progresso. E às vezes quem fez o maior progresso foi aquele que lá em casa conseguiu perdoar um pai, perdoar uma mãe, resgatar um casamento que estava à beira do colapso, que conseguiu puxar de volta um filho que estava nas drogas, que conseguiu pedir e conceder perdão, e a casa espírita nem está sabendo, mas ele está fazendo uma existência extremamente exitosa, porque ele está conseguindo fazer de verdade o processo de aproveitamento do conhecimento que tem. Então, a leitura mais exata que a gente tem para essa questão é o aproveitamento das experiências, e não apenas o conhecimento, mas a vivência daquilo que se tem. Lembremos que no caminho óctupo de Buda, o primeiro passo é o conhecimento espiritual. Todos os 7 decorrem dele, mas eu preciso primeiro conhecer, só que conhecer não basta. Eu preciso operacionalizar o conhecimento. É aquilo que a doutrina espírita nos recomenda no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos diz que o homem de bem é aquele que traz a cada dia algo de melhor que não tinha na véspera. Aquele que é reconhecido pelo esforço que faz em domar as suas más tendências. Ele pode ainda ter más tendências, mas ele faz esforço para domar as más tendências. Pode não estar conseguindo, mas está se esforçando, maravilha, esse está no caminho correto. E muitos de nós estamos muito acomodados e dizemos assim, eu já não bebo mais, eu já não fumo e não me drogo, então está muito bom, o próximo eu faço na próxima existência. Nem sabe se vai ser muçulmano na próxima. E está querendo dizer que vai na próxima. Quem garante que você vai ter acesso ao conhecimento espiritual na próxima? Vai nascer lá na Europa ateu, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Então tem que aproveitar agora, enquanto pode, para fazer toda a mudança que seja possível realizar.
Que bom, muito obrigada, Elahá. Terminou? E a Acabou? gente fica aqui lembrando, né, que o homem só é infeliz quando se afasta da lei de 614. Deus, lei natural, é isso mesmo. Você faz a prece para Faço. encerrar para a gente? Faço sim. Vamos orar? Senhor das nossas vidas e dos nossos corações, os teus filhos rebeldes, as almas endurecidas que tu bem conheces e que há muitos milênios atravessam as existências sem grande aproveitamento espiritual, hoje reunidas no lar que tu nos ofereceste para o cultivo da oração, essas mesmas almas se reúnem para te dizer, Senhor, da nossa profunda gratidão pela existência atual que tu nos ofereceste. Sabíamos que do lugar de onde viemos, havia muitos outros muito melhores do que nós, muito mais preparados e mais capazes de realizar o trabalho em teu nome. Mas tu escolheste a nós, Senhor, as almas frágeis, cheias de vícios, para nos ofereceres a porta extraordinária da transformação. E para que nós conseguíssemos executar este trabalho gigante de libertarmos a nós mesmos do sofrimento, tu nos ofereceste mais uma vez o conhecimento das verdades espirituais. Mais uma vez, tu nos ofereceste o dom de adentrarmos o templo do conhecimento do Espírito, para que novamente nos debruçássemos sobre os livros sagrados e interpretássemos os mistérios da vida. Só que desta vez, Senhor, tu nos trouxeste de volta ao ponto de origem dos mesmos conhecimentos do ontem, mas agora sem rituais, sem vestimentas apropriadas, sem liturgias e sem sacerdotes, para que nós não nos dispersássemos, para que os nossos corações não se desviassem, para que não se distraíssem na senda do caminho e descobríssemos de maneira clara e inequívoca que a nossa transformação era o grande e verdadeiro objetivo do teu coração bondoso. E eis-nos aqui, Senhor, com os corações feridos, com a alma em frangalhos, com inúmeras quedas, com várias derrotas, com diversas dificuldades e feridas morais diante de ti, para te dizer, Senhor, que nós estamos nos esforçando, para te dizer, Senhor, que mesmo diante da nossa pequenez tão grande, nós estamos tentando aproveitar a oportunidade que tu nos concedeste, para te dizer, Senhor, que estamos fazendo esforço para poder entender melhor o lar que tu nos ofereceste, o corpo que tu nos deste, a experiência social que tu nos ofereceste nesta existência, para que nós conseguíssemos verdadeiramente transformar o nosso existir. Por isso, nós te rogamos, ajuda-nos por misericórdia, a fim de que nós não desistamos de nós próprios diante da imensidão dos desafios que a vida possui. Não deixa com que esqueçamos as verdades imortais nas nossas relações familiares, a fim de que sejamos capazes de bendizer os esforços que tu fazes para tecer com teus fios invisíveis
os laços familiares que hoje compõem a nossa equipe doméstica. Deixa-nos assim te rogar, Senhor, que Tu abençoes os nossos familiares, aqueles que mais nos ferem, aqueles que mais nos machucam. Nós queremos hoje te pedir por eles, porque sabemos que se o conhecimento espiritual nos chegou, é para que façamos disso o melhor uso, e por isso te pedimos por eles, para que eles, Senhor, sejam abençoados pelo teu amor infinito, para que eles possam, a partir das tuas bênçãos, despertar para as verdades espirituais, para que esses companheiros que hoje vestem títulos diferentes na nossa casa, na condição de pai, de irmão, de filho, de neto, de mãe, de irmã, de filha, de esposa, de esposo, que eles nesse momento recebam a bênção do teu amor infinito. E se pedimos por eles, Senhor, nós também pedimos por nós próprios, almas miseráveis que somos, e que precisamos urgentemente da tua misericórdia, porque mesmo com todo o conhecimento espiritual que eles não possuem, não estamos conseguindo caminhar como gostaríamos. Por isso te rogamos, ajuda a eles, Senhor, mas ajuda a nós também. Faculta com que os nossos espíritos benfeitores tenham mais acesso aos nossos corações, ajudando-nos a verdadeiramente aproveitar as experiências domésticas que temos com a leitura espiritual que tu nos concedeste. Que saibamos fazer o melhor uso possível das verdades espíritas que hoje fazem parte do nosso acervo de conhecimento, para que não desperdicemos mais uma oportunidade, principalmente essa, sem rituais, sem paramentos, para que nós tivéssemos clareza do que tu queres de nós. Não deixa, Senhor, com que desperdicemos mais essa oportunidade e nos ajuda para que te sejamos gratos por tanto amor que tu derramas sobre as nossas vidas. Rogamos-te assim, que tu estejas, Senhor, sempre conosco, ajudando os nossos corações frágeis a suportar as dores naturais da existência, para que o teu amor, visitando as profundezas do nosso coração, nos dê sempre a certeza de que não estamos sozinhos, de que é o teu amor que rege a vida e de que é o teu amor que faculta todas as experiências que vivemos e que elas são, na verdade, essenciais para o nosso desenvolvimento moral. Oferece-nos assim essa bênção, Senhor, da tua presença maior nos nossos corações e envolve as nossas almas na tua misericórdia, nas tuas bênçãos de paz e do teu amor infinito, não somente hoje, Senhor, mas para todo sempre. Pessoal, vou pedir um minutinho para permanecerem todos no mesmo lugar. E nós vamos fazer aquela foto, a Thaís vai fazer aquela foto para a gente. Antes da foto, então, Elahá, queremos te agradecer, viu? Em nome da USE, em nome aqui da Casa do Amor e Caridade, de todas as casas espíritas que estão aqui hoje. Obrigada. Obrigada por esse apostolado. Obrigada por essa fidelidade a Deus, por essa boa vontade. Obrigada por você compartilhar aí com a gente essa luz e ajudar a gente a iluminar um pouco aí nosso caminho. Então, muito obrigada. Que Deus abençoe você, sua família, sua equipe toda, essa gente bonita aí que tá te conduzindo aí nessa jornada também. Então, muito obrigada, de coração. Eu queria saber quais são as cidades que estão aqui, além de Catanduva. Quem está mais aqui? Ariranha. Palmares. Pindorama. Tabapuã.
Tabapuã, Itajubi. Itajubi, Olha que beleza. Matão, É o Maurício. Votuporanga, Fernandópolis, Auriflama, Curitiba. E vamos que vamos. Muito obrigada, Elahá.